Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele enviou à PGR o inquérito em que a Polícia Federal... Eu estava dizendo, ó, que o ministro Alexandre de Moraes, então, ele enviou à PGR esse inquérito que concluiu que o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o presidente Lula. O Moraes estabeleceu o prazo aí de 15 dias para o órgão se manifestar sobre esse caso. A decisão foi assinada nesta segunda-feira, depois da conclusão das investigações e o envio do relatório final ao Supremo. Como o Flávio tem foro por prerrogativa da função, vai caber à Procuradoria avaliar o relatório da Polícia Federal e decidir se apresenta denúncia, pede novas diligências ou requer o arquivamento do inquérito. A manifestação vai ser encaminhada a Moraes, que vai ficar encarregado de definir as próximas etapas desse processo. O caso, Reinaldo, tem origem numa publicação feita pelo Flávio no X em janeiro deste ano, depois do sequestro do Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. Naquela ocasião, o senador compartilhou uma montagem com a foto do Maduro, ao lado da frase "Caio Maduro, capturado", e de uma manchete sobre uma reunião convocada pelo governo brasileiro após a prisão do venezuelano. Na legenda, ele escreveu: "Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas." A PF afirma que o Flávio extrapolou os limites da crítica política ao atribuir falsamente a Lula a prática dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro. E segundo a corporação, ao afirmar que o Lula será delatado, o senador faz uma referência ao Instituto de Colaboração Premiada e pressupõe a participação do presidente nos crimes listados na sequência da publicação. Cometeu crime inequivocamente. Cometeu crime inequivocamente. Eu não vejo como a Procuradoria-Geral da República possa dizer outra coisa. Porque a velha história, isso é a jurisprudência firmadíssima do Supremo. A imunidade parlamentar não confere a ninguém o direito da calúnia, da injúria e da difamação. Não tem isso. Eu, porque sou parlamentar, eu posso te caluniar à vontade. Tenho liberdade para isso. Não tem. Não tem. Assim como a liberdade de expressão também não dá direito a nenhum cidadão, aliás, de caluniar o outro, de cometer crimes contra a honra. Recentemente, isso reiterado no julgamento sobre as redes sociais, Rafael. Isso está ali também. Tem de passar, no caso dos crimes contra a honra, tem de passar por decisão judicial, mas não existe o direito do crime contra a honra. E aí é uma coisa muito grave. Porque, vamos lá, e o Flávio tentou uma patranha inacreditável nesse caso. Vamos lembrar, de novo o que aconteceu. Os Estados Unidos vão e sequestram o vagabundo do Nicolás Maduro. O fato de ser vagabundo não justifica o sequestro. Isso aqui que faz o nosso. O Lula reúne o governo. É o normal fazer isso. O Brasil é o principal país. Tem que fazer. O que aconteceu? Flávio diz: o Lula está reunido para como é que ele vai se livrar agora da delação premiada de Maduro, que obviamente não aconteceu. Aliás, não estão conseguindo provar o vínculo do Maduro nem com o tráfico de droga. Inventaram um cartel de soles que não existe. E o Lula está vendo porque Foro de São Paulo, dinheiro do narcotráfico, como é que vai se livrar disso? Bom, cara, são acusações muito graves. Vocês estão ouvindo o latido ao fundo, é uma das minhas netas, cachorra. Minha filha já, e meu genro, e a cachorra vai ficar aqui 3 semanas, então tá latindo ali. Veja, é muito grave isso, não tem como não abrir. Ou nós vamos chamar isso de livro? Do que o Lula vai poder acusar o Flávio depois? Como se a coisa realmente tivesse acontecido. Uma coisa é você fazer uma leitura política, uma interpretação política,
mais desagradável e até, vou lhe dizer, falsa que essa interpretação seja, no sentido de que a conclusão é falsa, inverossímil, não se sustenta. Outra coisa é você afirmar o cometimento do crime. Aí não tem jeito. Vai falar o quê? Justificar? Como? É injustificável. E espero que arque consequências. Né? Vamos falar de uma piadinha agora? Bora falar um pouquinho? Ó, hoje, na verdade, vai ter uma reunião, né? Mais uma reunião, dessa vez entre o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, e o pré-candidato do partido, o Ronaldo Caiado. E isso deve selar o nome do Kassab como vice na chapa do ex-governador de Goiás ao Planalto. Esse anúncio deve acontecer amanhã, depois dessa reunião, hoje. E isso significa o quê, Reinaldo Azevedo, para a eleição 2026? A história de um malogro, né? De um insucesso formidável, de um erro de análise do Kassab, que é raro, ele é muito bom em fazer análise do jogo político, né? De uma situação, veja só, o candidato do Kassab inicialmente, o Kassab se preparou para ter o Tarcísio candidato. Foi atropelado pelos irmãos, né? Na verdade, pelo Eduardo, né? O Tarcísio se inviabilizou. A alternativa, ele investiu nessa história furada da polarização, haveria uma demanda por um candidato que estivesse fora da suposta polarização. Quando eu digo suposta polarização, é a polarização como se fosse uma distorção da vontade do eleitor. A polarização não é uma distorção da vontade do eleitor, que se chama polarização. É a vontade do eleitor. Porra. Ou agora o eleitor tem vontades falsas, Rafael, você já viu isso? O marxismo até desenvolveu o conceito da falsa consciência, mas é uma coisa bem mais complexa do que isso. E mesmo isso eu, inclusive, já tratei muito lá atrás com essa história. Né? Então, ele investiu nisso, era o Ratinho. O Ratinho foi um caso de pré-atropelamento, né? Receio de que pudesse ser envolvido no caso Master, e o Ratinho cai fora. Aí tem essa solução estranhíssima que passou pelo Caiado. Caiado se lança candidato e Caiado vira um mais reacionário em muitos aspectos do que o próprio bolsonarismo. E se apresenta como a autoridade moral da disputa. E não adianta falar que eu estou fazendo Braga de caipira, porque ninguém é mais caipira do que eu falo porta. Né? Mas, então, autoridade moral. Autoridade moral reafirmando as crenças do bolsonarismo. E incapaz de criar um troço alternativo. Eu tenho até vontade de recuperar algumas colunas que eu li quando o Caiado saiu candidato. Rapaz, mas hoje, lidas agora... Assim, eu guardei todas, né? Nunca se sabe. Mas, assim, são verdadeiras piadas involuntárias, né? A pessoa tem o direito de ser lulista, tem o direito de ser antipetista, tem o direito de ser anti-esquerdista, tem o direito de ser tudo o que quiser. E tem, inclusive, o direito de ser idiota. De olhar o Caiado dizendo aquelas coisas e achar que ele pode tomar o lugar da candidatura do Flávio Bolsonaro. Ou ele, ou o Milei. Olha só. Né? O ex-governador de Minas, meu Deus do céu, o Romeu Zema, né? Achar que um desses caras poderia tomar o lugar do Flávio Bolsonaro no coração da direita e da extrema-direita. O que nós sabemos que não sabíamos, não iria acontecer. E não aconteceu. E aí resta... Então vai o Kassab, candidato. Né? Bom, quando menos, ele sendo candidato, dá uma amenizada no teor reacionário da chapa, né?
e mantém um pé de qualquer jeito em cada barco, que é um pouco a coisa do PSD. Né? Quem quer que ganhe, acha que o PSD será governo. Até porque o PSD, hoje, é governo. Né? O PSD é governo. Então, bicho, é a história de um insucesso.